Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar novamente sobre a palavra de Deus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais, né? Que são a soberba, o orgulho, a avareza, a impureza, ira, gula, inveja, preguiça, né? Então, o que é uma pessoa soberba ou orgulhosa, né? Esse pecado aparece quando a pessoa ela simplesmente se acha melhor que todas as outras pessoas e tudo que é dela é melhor, né? E aquela pessoa arrogante que acha que também não tem defeito. E quando faz alguma coisa que é errada, ela sempre tem uma justificativa para não ser condenada, porque tipo assim, ela pode ser perdoada, ela pode tudo, né? De tão boa que ela se acha, né? E só os outros é que tem defeito. Então ela sempre tem uma justificativa para ficar cometendo os seus erros, né? Então essa é uma pessoa soberba, arrogante e orgulhosa, ou seja, quando comete também o erro, ela nunca pede desculpa, né? Porque ela acha que realmente ela tem uma justificativa para ter cometido aquilo, aquele fato ou aquela ofensa, enfim, errada que ela fez com alguma coisa, com alguma pessoa. A avareza já é aquela pessoa que ela é totalmente egoísta. Ela pode ser avarenta com as outras pessoas, egoísta, ou seja, se ela precisar tirar R$ 1 para ajudar uma pessoa, ela pronto, já não vai querer tirar, né? Porque ela acha que vai fazer falta para ela, ou seja, é aquela pessoa que idolatra o dinheiro. Ela não tem o dinheiro para usufruir, para ajudar as pessoas. Ela tem o dinheiro para ficar guardando, né? Porque também existe aquelas pessoas que são avarentas com elas mesmas. Ou seja, ela pode ter uma vida boa, mais confortável, só que de repente ela vive uma vida de pobreza, não comprando as coisas que de repente ela precisa, né? Fica sempre jogando para frente, por quê? Porque ela tem dó de gastar o dinheiro. Então, existe aquelas pessoas avarentas com as outras pessoas que não ajuda ninguém, só pensa nelas, só olha para o próprio umbigo, e existe aquelas pessoas avarentas que não gastam dinheiro nem com elas mesmas, só guardam, guardam, guardam. Quando você vê, ela tem muito dinheiro, só que ela não gasta nem com ela, né? Achando que de repente, sei lá, vai após morrer vai ter alguma serventia, ou vai levar pro caixão, não sei. Só que não vai ficar tudo aí para depois os herdeiros brigarem, né? Então, esses são os dois lados da avareza. A avareza, que é a pessoa egoísta com os outros, não ajuda ninguém, só pensa no próprio umbigo. E a avareza com a própria pessoa, com ela mesma. Tem, mas não gasta nem com ela mesma, só guarda, 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 guarda. Ou seja, tem um amor ao dinheiro tão exacerbado, uma idolatria, que trabalha só para guardar, né? E temos a impureza ou a luxúria, que nada mais é que, ou seja, uma pessoa ela é solteira, então ela tem que se preservar, ou seja, ela tem que estar no celibato, e ela comete o que? A fornicação, ou seja, ela comete o erro de praticar sexo não estando casada, né? Ou seja, ela vive na libertinagem, sai com um, sai com outro, né? E pratica o que deveria praticar sendo casada, ela faz isso fora do casamento, né? Não tendo assim um namoro santo, né? Ou seja, Deus dá uma liberdade e ela transforma isso numa libertinagem, ou seja, posso tudo, mas não pode. Então, as pessoas solteiras, elas têm que praticar o que? O celibato, porque nós somos templo do Espírito Santo e existe, né, essa regra, né, que temos que, para a gente praticar o sexo, a gente tem que adquirir o matrimônio, né? Então isso é a impureza ou luxúria, é a libertinagem, né? Pessoas que estão nem aí, né? Vamos transar com um, transar com o outro, tá tudo certo, né? O pecado da ira, né? O pecado da ira, né?
é aquela coisa, irai-vos, mas não pequeis. Né? Ou seja, uma pessoa de repente fala alguma coisa para você que você fica chateado ou faz alguma coisa que lhe causou algum prejuízo e você vai lá e quer tirar a prova dos 9, quer tirar satisfação ou de repente até parte pra pancadaria, ou tem gente que até mata, né? Porque são pessoas que levam para esse lado em vez de se segurar e entregar para Deus, porque a vingança é de Deus, não é pra gente sair por aí fazendo as coisas com as nossas próprias mãos, justiça com as nossas próprias mãos, né? Então, irai-vos, mas não pequeis, né? A gente fica triste, fica magoado, enfim, mas a gente entrega para Deus e Ele vai se encarregar de dar a paga para quem merece segundo aquilo que Ele acha justo. Então, se alguém fez alguma coisa para você, alguém te magoou ou te deu algum prejuízo, você não vai esquecer porque você tem memória, mas parte pra frente e segue a vida. Entrega para Deus que a vingança é de Deus. Então, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, não vai lá fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Temos também o pecado da gula. O pecado da gula nada mais é que a pessoa se alimentar de forma exacerbada, ou seja, ela come mais do que ela precisa para se alimentar. Ela come porque está com vontade de comer e não porque ela está com fome, né? Então, tem gente que come até passar mal. E esse é o pecado da gula. A pessoa tem que entender que comeu, amanhã tem mais, né? Não precisa comer tudo no mesmo dia. Amanhã tem mais. E a inveja? A inveja nada mais é que são aquelas pessoas que elas têm aquele complexo tão grande de inferioridade que ele acha que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então ele tem inveja da felicidade alheia, da prosperidade alheia, né? Até do próprio amigo. Ah, porque o amigo conta uma coisa que aconteceu de bom, a pessoa, ao invés de se alegrar junto, a pessoa fica triste. Porque ele se incomoda da felicidade do próximo, da outra pessoa, sendo ele amigo ou não. Ele quer que o outro esteja sempre abaixo dele e nunca por cima ou igual, né? Esteja sempre abaixo dele para ele poder se sentir melhor. Então essas são as pessoas, é o pecado da inveja, né? E a preguiça. Existe o pecado da preguiça, né? Nós chegamos ao 7º. Que nada mais é aquelas pessoas que elas não gostam de trabalhar, né? Elas, ou seja, elas vivem às custas das outras pessoas, né? E existe aqueles filhos que crescem sempre dependendo dos pais, né? Sendo que não há essa necessidade porque eles simplesmente não querem trabalhar, né? E existe também aquelas mães que exploram os filhos porque elas não querem trabalhar, então os filhos sustentam tudo, né? Então isso também não é de Deus, né? Então as pessoas, está escrito nas escrituras, então nós temos que ser obreiros do nosso próprio salário. Então a partir do momento que a pessoa é adulta, ela tem que trabalhar. Tem que trabalhar e tem que se sustentar e viver em cima das suas próprias pernas. Então a preguiça é uma coisa que não agrada a Deus. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Porque quando a gente de repente for fazer a nossa listinha de pecado para se confessar na igreja, né? Ou para se confessar para Deus. Quem é católico se confessa lá para o padre, quem não é, quem é evangélico, né? Vai para o quarto e de repente fala com Deus diretamente, enfim, sem a intermediação. Será que não temos algum desses pecados, né? E temos que nos consertar? Né? Então é uma coisa assim pra gente refletir e de repente ver se a gente não está cometendo algum desses pecados.